Vamos nessa noite ainda trazer mais uma mensagem de Natal que eu gostaria de trazer aos irmãos. E desta particularmente uma das passagens pouco conhecida, muito conhecida, porém pouco pregada, pouco meditada, e a gente pouco liga sobre a mensagem do Natal, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, abra comigo aí, Evangelho de Lucas, capítulo 2, no verso 21 até o verso de número 35, Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2, do verso 21 até o verso 35, nós vamos fazer a leitura desta porção da palavra, mas eu quero destacar mesmo, a partir do verso 25, que é onde eu vou me deter mais, que é o Cântico de Simeão, que é uma passagem que eu acho, para mim, uma das mais belas da Escritura Sagrada, e que nos fala muito acerca do Natal também. Afinal de contas, o Senhor Jesus ainda é apresentado aqui como um bebê, de poucos dias de nascido ainda. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem conforme o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada trespassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Vamos orar, irmãos, e deixe sua Bíblia aberta nesta porção da palavra de Deus. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos diante de Ti, diante da Tua palavra, e Te pedimos, ó Deus, que esta palavra que acabamos de ler possa vir, de fato, falar ao nosso coração, nos edificar, fazer com que nós fiquemos cada vez mais vislumbrados, maravilhados com a glória de Cristo, porque de fato é isto que a Tua palavra nos mostra, em toda ela, tem por finalidade apresentar a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso nós queremos ver a Tua glória, Senhor, que resplandece da Tua palavra, e queremos quedar-nos humilhados na Tua presença, Senhor, devido à Tua grandeza. Vem falar ao nosso coração, vem nos alimentar, ó Deus querido, nessa noite pela Tua palavra, e nos dar a esperança que só a Tua palavra pode nos trazer. Por isso eu te peço, ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos falado bastante acerca de Natal. E não é interessante que quando as pessoas falam acerca de Natal e desejam um Feliz Natal às outras pessoas, juntamente com elas também tem as promessas de entrada de ano novo, ou melhor dizendo, o desejo de que o ano novo seja melhor. Geralmente as palavras de Natal que as pessoas trazem é sempre uma palavra de esperança. O Natal tem essa conotação. Ora, se for um Natal meramente comercial, um Natal meramente cultural, nós sabemos que não há esperança nisso. Nós sabemos que o mundo, infelizmente, não sabe o que é o Natal e comemora o Natal de um modo totalmente equivocado e longe dos padrões daquilo que Deus nos mostra em sua palavra do que é o Natal.
E o Natal, nós temos falado aqui, temos reafirmado constantemente, que a mensagem do Natal é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de um Deus que nos ama tanto ao ponto de vir em pessoa para nos salvar, para nos resgatar deste mundo vil e pecador ao qual nós nos encontramos. Ou seja, nenhuma mensagem é tão bonita, é mais bela, é mais edificante e mais consoladora do que a mensagem do Natal. É na mensagem do Natal que nós temos uma mensagem de esperança, de expectativa, de consolo da parte de Deus. Por isso é tão importante para nós que cremos no Senhor Jesus, meditarmos na mensagem do Natal. E esse texto que nós acabamos de ler, como eu disse aos irmãos, particularmente, é um dos mais belos e significativos textos que eu encontro na Escritura Sagrada, que nos fala acerca da compreensão do que é o verdadeiro Natal. Embora não pareça muito claro, talvez muita gente possa pensar assim, mas o que esse texto tem a ver com o Natal? Ele está inserido no capítulo 2 de Lucas, onde estão inseridas todas as narrativas da natividade de Jesus, ou seja, tem tudo a ver com o Natal. Como os irmãos perceberam aí, haviam poucos dias que Jesus havia nascido, Jesus era apenas um bebê. E o que temos aqui nesse texto, especialmente que eu quero destacar, no versos 25 até o verso 35 de Lucas 2, é exatamente um louvor. É um cântico de louvor que é entoado por um crente por ocasião do Natal, por ocasião do nascimento de Jesus, embora não tinha a conotação que nós damos hoje de chamá-lo de Natal, mas é um crente que louva ao Senhor Jesus, um crente que louva a Cristo por ocasião do nascimento do Messias, de Cristo Jesus. O cântico de Simeão, ele está classificado juntamente, se você olhar o contexto anterior dessa passagem, com outros cânticos de louvor que existem nesse contexto. Por exemplo, nós lemos aí, durante o culto, em Lucas, no capítulo 1 mesmo, a partir do verso 46, o cântico de Maria, em que ela louva a Deus pelo privilégio de ter sido considerada agraciada para ser a mãe do Salvador, para gerar no seu ventre o nosso Senhor e Salvador Jesus. O cântico de Maria, que é popularmente chamado no meio teológico de o Magnificat, porque ela exalta ao Senhor. Aí no verso 67 do capítulo 1 de Lucas, por exemplo, se você lançar o olhar aí na sua Bíblia, no verso 67 do capítulo 1, nós temos o cântico de Zacarias, onde Zacarias louva a Deus também pelo cumprimento da promessa da vinda do Messias, que é chamado popularmente de o Benedictus, porque ele bendize ao Senhor que veio redimir ao seu povo. E agora, diante de nós, a partir do verso 25 do capítulo 2, temos mais um cântico, que é o cântico de Simeão, este que nós nos ocuparemos agora, que é chamado na teologia de Nunc Dimittis, ou seja, agora pode despedir. Esse cântico de louvor, como eu disse, foi entoado por ocasião do nascimento de Jesus. Nada mais correto, nada mais óbvio do que um crente louvar a Deus pelo nascimento de Cristo Jesus. E aqui nas palavras de Simeão, mais do que nas palavras dele, no gesto de Simeão também, e na vida deste crente chamado Simeão, deste irmão em Cristo, que podemos chamá-lo assim, nós encontramos o verdadeiro sentido e a mensagem de Natal que nós ainda hoje devemos não somente proclamar, mas crer de todo o nosso coração, e que nos traz esperança genuína, que nos traz um consolo genuíno da parte de Deus. Eu quero falar sobre a mensagem de Deus contida aqui no cântico de Simeão. Eu quero falar 3 verdades que esse texto nos ensina, irmãos. Em primeiro lugar, que é a mensagem do Natal. O Natal nos ensina acerca da esperança que devemos ter em Deus. E aqui nós encontramos um homem que tinha uma profunda esperança. Nos diz o verso 25, olha aí comigo, verso 25, que Simeão era um homem que esperava a consolação de Israel. Diz a Escritura no verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O que nos chama a atenção nesse texto é que este homem, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança, ele esperava a consolação do seu povo. Aliás, o que é mais interessante é que ele esperava, tinha uma expectativa do consolo do seu povo contra os contextos em que estavam ali diante dele.
apesar das circunstâncias contrárias. Porque se nós pararmos para pensar um pouco, irmãos, o contexto social, religioso, que o povo de Deus se encontrava nesse contexto da história, não era nada consolador, não era nada esperançoso. Pois se o povo de Deus nesse tempo olhasse para o seu contexto social em que eles estavam inseridos, eles iriam encontrar o domínio do povo romano sobre eles. Israel era um povo dominado, era um povo que não tinha a liberdade que eles gostariam de ter. Era um povo oprimido que vivia debaixo justamente da lei dos romanos, das armas dos romanos e sob ameaça o tempo inteiro. Então, ou seja, o judeu, o povo de Deus daquele tempo, olhava para esse contexto. Onde é que está o consolo nisso? Onde é que está a esperança nesse contexto? Se eles olhassem para o contexto político do seu tempo, a coisa ficava pior ainda. Porque o que nós encontramos aí é a dinastia do perverso Herodes. Herodes, com a sua dinastia, governou o povo de Deus por um tempo com mão de ferro, com crueldade. Nós não podemos esquecer, irmãos, que dentro do contexto do reinado de Herodes, o Grande, que está narrado lá em Mateus capítulo 2, versos 16 a 18, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, querendo atacar o Messias, querendo atingir a Cristo Jesus. Foi Herodes quem decretou isso, ou seja, era um homem mau, perverso, um homem vil. Aliás, a história e a arqueologia contam e comprovam isso. Se você for em Israel, você vai encontrar o túmulo de Herodes vazio, que diz a história que quando ele foi sepultado, os judeus o detestavam tanto que foi violado quase que imediatamente. Seu corpo foi dilacerado e o seu túmulo totalmente destruído, porque era um homem mau, era um homem perverso com o seu próprio povo. Era esse o contexto que estava ali quando Simeão tinha esperança, quando Simeão aguardava a consolação. E talvez, se nós olhássemos para o contexto religioso daquela época, também as condições não eram nada animadoras. Nós sabemos que o que reinava nesse período da história era a frieza espiritual, era uma religião de ritos vazios, sem significados, e pior ainda, havia muita corrupção nas autoridades religiosas de Israel. Não esqueçamos, irmãos, que Judas Iscariotes, anos depois, recebeu 30 moedas de prata para entregar o Senhor Jesus das autoridades religiosas. As autoridades religiosas eram corruptas, as autoridades religiosas não prezavam pela palavra de Deus. De modo que, se nós juntarmos todo esse contexto que eu acabei de falar aos irmãos, nós encontramos muitos escritos dessa época, de rabinos dessa época, e até mesmo alguns livros apócrifos que foram escritos nessa época, que mostra que boa parte do povo de Deus, nesse tempo aqui, eles já não tinham tanta esperança de que Deus moveria alguma coisa na história. Eles já não acreditavam tanto que o Cristo prometido por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento viriam mesmo. Eles estavam tão em baixa que eles já não acreditavam que Deus de fato iria intervir na história de novo. Mas é interessante, irmãos, que é nesse contexto de trevas, é nesse contexto de desesperança, ainda que nesse contexto caótico em que o povo de Deus se encontrava, havia um homem, como diz a palavra de Deus, chamado Simeão, que ele esperava a consolação de Israel. Ele era um homem que aguardava a consolação de Israel, era um homem que tinha esperança. E ele esperava no Senhor. E a pergunta é, qual era o fundamento da esperança de Simeão? Como Simeão, talvez diferente dos seus patrícios ali, diferente dos outros judeus que ali estavam, como ele podia ter esperança nesse contexto caótico em que o próprio povo se encontrava? Certamente, meus irmãos, aqui está um crente em que ele acreditava com certeza nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus feitas nas Escrituras do Antigo Testamento. Simeão, como um crente do seu tempo, conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. Conhecia o Pentateuco, conhecia os Salmos, conhecia todos os escritos dos profetas que falaram a respeito da vinda do Messias. E mais do que isso, Deus ainda lhe havia feito uma promessa toda particular. Olha o verso 26 aí do nosso texto. Diz aí o verso 26 do nosso texto que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria, isto é, que Simeão não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor.
Por isso esse homem tinha esperança. Este homem cria na palavra de Deus, este homem conhecia as Escrituras, ele acreditava que Deus iria mandar o Cristo. E soma-se a isso, o Espírito Santo de Deus lhe prometera: você vai ver o Cristo antes de você morrer ainda. Você verá o Cristo. Ele tinha essa expectativa, irmãos. Certamente Simeão acreditava e conhecia as palavras de Deus, como em Isaías capítulo 7, verso 14, que nos diz que o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel. Certamente Simeão conhecia a escritura de Isaías capítulo 9, verso 6, que quando está escrito lá que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Certamente Simeão conhecia a palavra de Deus em Isaías capítulo 40, no verso 1, que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E no verso 3 que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Eram essas promessas que alimentavam a esperança de Simeão. Eram promessas como essas que alimentavam a certeza no coração deste homem de que Deus mandaria o Cristo, de que no tempo oportuno o Senhor mandaria o Cristo que salvaria o mundo. Era isso que mantinha a esperança dele, no coração dele. Simeão não olhava para as circunstâncias históricas e religiosas ou políticas do seu tempo, porque se ele olhasse para isso e acreditasse em qualquer uma dessas coisas, com certeza ele seria um homem desesperado e não sem esperança. A sua esperança, o que é interessante, irmãos, naquele mundo de trevas em que ele se encontrava, ou no contexto social e religioso em que Simeão se encontrava, a sua esperança era no Cristo. A sua esperança era em Cristo Jesus. Soma-se a isso ao que Deus falou pelo Espírito Santo: você vai ver o Cristo antes de você morrer, Simeão. E ele creu nisso tudo aí. Meus irmãos, mais uma vez, eu não quero me demorar muito nisso, isto nos fala muito acerca de nossa própria esperança, tanto nesse contexto como no contexto por vir. Aliás, no contexto deste mundo, novamente, nós não podemos, eu repito, eu já falei isso tantas vezes, mas eu não me cansarei de falar, nós não podemos colocar as nossas expectativas, as nossas esperanças nas coisas deste mundo. Será que nós ainda acreditamos que esse mundo vai melhorar? Você acredita realmente que esse mundo vai melhorar? Você acredita que os homens vão trazer o novo céu, a nova terra? Vamos construir aqui um paraíso? Vamos construir por meio da política, por meio das ordens sociais, nós vamos melhorar esse mundo? Será que nós somos ainda tão tolos de acreditarmos em musiquinhas infantis, bobocas, como aquela que diz fé na vida, fé no homem, fé no que virá? Será que ainda acreditamos em coisas tolas como essa? Não, irmãos. A nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo. Mas a nossa esperança, aqui está o exemplo de um crente que olhava para a palavra de Deus e acreditava naquilo que a Escritura dizia. A esperança dele estava naquilo que a palavra de Deus dizia. A esperança estava no coração daquele homem porque o Espírito Santo estava sobre ele e nada do que vinha dos homens. Deus certamente colocou aquele homem naquele contexto de desespero social e religioso e caótico justamente para que ele, entre muitas pessoas, colocasse a sua esperança no Cristo que estava por vir, e ele acreditava nisso. Deus vai mandar o seu Cristo ainda. Meus irmãos, se a nossa esperança estiver nos poderes deste mundo e nas instituições do tempo presente, nós somos desesperados. Nós seremos homens desesperados. Antes, pelo contrário, a nossa viva esperança deve estar no mesmo Cristo que estava no coração de Simeão. Essa era a expectativa dele, ou seja, isso também nos remete ao Natal, porque o Natal nos fala exatamente acerca disso. O Natal nos fala e nos faz lembrar, particularmente a mim, eu já falei isso aos irmãos, de que o mesmo Deus que mandou o seu Filho pela primeira vez na história é o mesmo que prometeu que viria nos buscar. É o mesmo Deus. Nós não temos motivo para duvidar dessa palavra.
O mesmo Deus que disse que Simeão acreditava, por conhecer a palavra, que um dia mandaria o príncipe da paz, o conselheiro, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o mesmo Deus que prometeu e que cumpriu a sua palavra, e que Simeão foi testemunha ocular disso. É o mesmo Deus que em Cristo nos diz lá em Apocalipse 22:20, certamente eu venho sem demora. É o mesmo Deus. Nós nos assemelhamos a estes homens do passado que talvez vivamos num mundo caótico como nós nos encontramos em todo o contexto social, religioso, político, e devemos olhar para as Escrituras e ver o que Deus nos promete ainda, que ainda não foram cumpridas, para aquilo que Ele já cumpriu, como a primeira vinda do seu Filho, que é a garantia, a certeza que temos de que todas as suas promessas serão cumpridas. E assim como o crente Simeão tinha essa esperança no seu coração e aguardava o consolo de Israel, nós também aguardamos o consolo do Israel espiritual de Deus. Quando o Senhor voltar e nos buscar e nos levar para a nossa casa, para o nosso lar. É este que deve ser a nossa esperança e a nossa expectativa. Por isso, Simeão ele olha exatamente para as Escrituras, ele olha para o contexto daquilo que Deus havia prometido, pois o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Por isso, esse texto nos ensina uma segunda verdade que eu quero que nós observemos aí, e que também aponta de um modo direto para a mensagem do Natal. Nos fala acerca de que o Natal é a mensagem também da salvação que há apenas em Cristo Jesus. Observemos algo interessante, irmãos, eu quero argumentar aqui, que o Espírito Santo que fez a promessa a Simeão estava sobre ele. Verso 25 e 26, eu quero destacar a pessoa do Espírito Santo aqui, nos versos 25 e 26, quando diz a palavra de Deus no verso 25, de que o Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão, e esse mesmo Espírito que estava sobre Simeão, revelou a ele de que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Isto significa dizer, meus irmãos, que este era um homem que era dominado pelo Espírito Santo de Deus, tomado pelo Espírito de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Era um crente genuíno, de verdade. E é interessante que é esse mesmo Espírito que conduz ele ao templo, onde ele vai encontrar o Cristo. Verso 27, não é isso que diz aí? É o mesmo Espírito. Verso 27 diz assim, movido pelo Espírito foi ao templo. Era um homem que era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele possuía o Espírito Santo de Deus. Ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos nos perguntar, se é que diante disso podemos fazer essa pergunta, como é que Simeão sabia que aquele menino chamado Jesus era o Cristo? Podemos imaginar que lá no santuário de Deus haviam outros diversos pais apresentando as suas crianças ali, levando seus meninos para serem circuncidados, que os judeus chamam de Brit Milá, para cumprir o mandamento do Senhor, e tantos outros meninos ali estavam. Jesus com certeza não era o único menino que lá estava, sendo submetido ao sinal da aliança do Senhor. Haviam outras crianças. Como é que Simeão pôde identificar? Ora, irmãos, um homem que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, certamente talvez ele olhasse para as outras crianças e vissem as crianças como outras qualquer, como de fato eram. Mas eu posso imaginar talvez o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido ali, é esse aí, é esse. Imagina a alegria que se apoderou do coração deste homem, quando o Espírito certamente falou ao seu coração, esse é esse meu, este é o Cristo, este menino aí é o Cristo. Meus irmãos, assim como foi o Espírito Santo quem revelou a Simeão quem era o Cristo que estava ali no meio daquelas crianças e que era o menino Jesus, isso ocorre ainda hoje. Não é diferente em nossos dias, visto que este é o ministério do Espírito Santo de Deus. Milhares de pessoas acreditam num Jesus histórico. Milhares de pessoas acreditam num Jesus numa imagem. Milhares de pessoas têm opiniões bonitas e belas e não ofensivas a Cristo Jesus. Mas quão poucas pessoas são que conhecem a Jesus realmente. Porque o Cristo de Deus, ele só pode ser revelado pelo Espírito Santo de Deus.
Se o Espírito Santo de Deus não nos apresentar o verdadeiro Cristo, se o Espírito Santo de Deus não nos apresentar o verdadeiro Jesus e não colocá-lo em nosso coração, nós não poderemos conhecer a Jesus de fato, de verdade. Foi esse Espírito que estava sobre Simeão quem disse certamente a ele: olha, é este menino é o Cristo de Deus, conforme eu te prometi que você não passaria dessa vida sem ver o Cristo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 3, de que nós só podemos conhecer a Jesus de fato, de verdade, como Senhor e Salvador de nossas vidas, somente por meio do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é que nos revela isso. E aqui está, meus irmãos, quero destacar aqui o verso 28 ao 30, uma das cenas mais bonitas do contexto do Natal, que eu acho tão... Imagina, eu queria que você visualizasse na sua mente, nessa cena aí. Simeão, então, verso 28 aí, até o verso 30. Simeão o tomou nos braços, tomou a criança, o menino Jesus, e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Imagina essa cena, aquele homem que nós não sabemos, mas talvez pelo contexto da passagem a gente imagina que já fosse um homem idoso, já fosse um homem que já tinha uma certa idade, e ele vê aquela criança, e Deus, o Espírito, revela a ele: olha, este menino é o Cristo. Ele toma, imagina ele chegando com José e Maria: vocês me dão licença, posso pegar ele no colo? Me conceda esse privilégio, bota o menino no colo. Jesus era um bebê de poucos dias de nascido aí. Toma aquele bebê no colo e ele louva ao Senhor, dizendo: Senhor, agora tu pode despedir em paz o teu servo. Meus irmãos, que cena bonita, meus irmãos. Mais do que bonita, porque Simeão, ele encontrou ali a grande razão da sua existência. O desejo desse homem, uma vez que o Espírito Santo lhe revelara de que ele veria o Cristo, o desejo desse homem era todos os dias da sua vida: quando eu verei este Cristo, Senhor? Imagina esse homem, talvez chegando ao final da sua vida. Imagina esse homem já com uma certa idade: Senhor, tu me prometeste, eu já estou para partir desta vida, quando eu verei o Cristo? Naquele dia o Senhor cumpriu esta promessa que ele fizera a Simeão. E imaginemos que este homem, ele com certeza, ele ansiava por isso, ele sonhava com isso, ele desejava por isso. E ele, ao contemplar a Jesus ali, reconhecendo-o como Cristo e o Senhor, ele diz: agora nada mais me importa, Senhor, nem mesmo a morte. Eu já posso partir, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nada mais me importa agora, Senhor, o que vai acontecer comigo, porque o grande sonho da minha vida já foi realizado. O que é interessante nessa passagem, diz aí um teólogo muito conhecido no nosso meio, John Riley, ele vai dizer que Simeão aqui ele fala como alguém para quem o túmulo perdeu seus terrores e o mundo perdeu seus encantos. John Riley vai dizer exatamente isso, que Simeão ele fala aqui como alguém para quem o túmulo perdeu seus terrores e o mundo à sua volta perdeu os seus encantos. Meus irmãos, esse é o coração de alguém que tem um encontro com Cristo. A morte já não lhe causa mais medo. Ele perdeu o terror da morte. A morte já não lhe causa mais medos, e este mundo, com as suas misérias, com os seus prazeres, com as suas ilusões, perde a graça. Perde a graça. Porque aquele que de fato tem um encontro com Cristo, o grande desejo da sua alma é esse. O grande desejo da sua alma é ver a Cristo. O grande desejo da sua alma é servir a Cristo, é viver por este Cristo, é adorar este Cristo. Simeão, certamente, sem conhecer a Jesus pessoalmente, mas pelas promessas da palavra de Deus e pela promessa que o Espírito Santo lhe fizera, podemos imaginar esse homem indo dormir pensando no Cristo, acordando pensando no Cristo, falando dos outros. Imagina a conversa de Simeão com os outros: e aí, quando que o Cristo virá aí? Ele virá. Deus não prometeu? Ele virá. Com certeza ele virá.
A grande paixão da vida deste homem era exatamente isso. Somente o Evangelho de Cristo pode mudar a nossa perspectiva em relação a esta vida, irmãos. Em relação à nossa própria morte. Este homem, quando ele teve um encontro com Cristo, ele diz: agora, Senhor, pouco importa se eu vou viver ou se eu vou morrer. Os meus olhos já viram tudo o que eu precisava. Posso partir em paz agora. Porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Já posso partir em paz. Meus irmãos, era isso que estava no coração de um homem de Deus como o apóstolo Paulo. Se nós abrirmos a palavra de Deus, eu queria que você abrisse comigo lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses no capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. A palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Que é essa perspectiva de alguém que tem um encontro com Cristo. E aqui está também mais um homem que teve um encontro com Cristo de verdade. E qual é a perspectiva dele da vida e da morte? Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo vai dizer o seguinte, olha só o que ele vai dizer aí, Filipenses 1, 21, ele vai dizer: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Enquanto eu estou vivo, eu sirvo a Ele. E se eu morrer, não tem problema, eu vou estar junto dele. Ele continua dizendo, arrazoando aí, no verso 23 aí de Filipenses 1, o que ele vai dizer aí? Ora, de um e de outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não parece Simeão dizendo: Senhor, pode despedir em paz o teu servo. O meu desejo, Paulo diz, é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O túmulo para essa pessoa perdeu o terror. E a vida, com seu prazer, perdeu a graça. Completamente. Tudo que ele se importa é Cristo. E no capítulo 3 aí de Filipenses, vá comigo lá no capítulo 3. Paulo vai dizer ainda, capítulo 3, versos 7 e 8. São passagens que nós conhecemos. Filipenses 3, versos 7 e 8, ele vai dizer: mas o que para mim, ele vai falar da sua vida antes de conhecer a Jesus e depois que ele conheceu Jesus. Mas o que para mim era lucro, isto é, o mundo, a sua glória, os seus prazeres e tudo mais, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Lembrando que essa palavra refúgio no contexto original é literalmente esterco. Todas as coisas deste mundo, toda a sua glória, considero como esterco. Isso não tem valor nenhum para mim. Quando eu conhecia Cristo, todas as coisas perderam valor, exceto Cristo Jesus. Assim vivia Simeão. Simeão vivia exatamente assim. Um homem que desejava ver o Cristo, um homem que sonhava com Cristo, um homem que olhava para as Escrituras e conhecia as promessas de Deus a respeito do Cristo. E quando ele contempla aquela criança, o Espírito Santo lhe revela: este aí é o Cristo. Ele diz: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Essa é a alegria que um crente tem de encontrar Jesus. Essa é a alegria que um crente tem de ter Jesus na sua vida. Ele não se importa mais com os ditames e as direções que o mundo está levando. Ele não se importa mais nem com a sua própria morte, porque ele sabe para onde ele está indo. Quem encontra Cristo na sua vida, tudo é lucro. Tudo é lucro. E este mundo que se nós perdemos, a gente vê que não está perdendo coisa nenhuma. Pelo contrário, nós ganhamos tudo em Cristo Jesus. E Simeão vê o que, irmãos? Voltando lá para Lucas, capítulo 2. O que é interessante é que Simeão, no verso de número 30, olha aí, Lucas capítulo 2, verso 30, quando Simeão ele olha para aquela criança, quando ele olha para aquele menino chamado Jesus, ele diz o seguinte no verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Simeão, ele contempla a salvação que vem da parte de Deus, salvação que significa a vida eterna, salvação que significa o estar livre da justa ira de Deus, salvação que significa ser liberto do domínio das trevas e do pecado. Meus irmãos, ele contempla a salvação. A salvação, meus irmãos, não é um conceito teológico, embora nós, teólogos, o conceituemos por uma questão técnica. A salvação é uma pessoa e chama-se Jesus. Simeão, ele não vê simplesmente uma criança, ele vê a salvação, a personificação da salvação de Deus. Tudo aquilo, toda a nossa esperança, todo o nosso consolo, toda a nossa certeza, o perdão de Deus, a graça de Deus, estão contidos nessa pessoa chamada Jesus. Ele é a salvação. Salvação não é um conceito, salvação é uma pessoa chamada Jesus. Ele é a salvação. E é assim que Simeão olha para aquela criança. Meus irmãos, isso faz nós pensarmos aqui a nós. Eu pergunto a você, você ainda tem medo da sua própria morte? Você já parou para pensar na sua própria morte? Quando será os seus últimos momentos de vida sobre essa terra? Você já parou para pensar, talvez no contexto futuro do nosso país? Nós vivemos num país onde o cenário político, jurídico, social, religioso, o que você imaginar é motivo de ansiedade para nós. Deus nos colocou num país em que nós temos esse privilégio de não confiarmos nos homens, de não confiarmos nas instituições humanas, de olharmos para eles de fato como devem ser olhados, com desconfiança, para que nós olhemos tão somente para aquele que não mente jamais, que é Cristo Jesus, é a sua palavra, para aquele Deus que prometeu o seu Cristo viria e ele cumpriu a sua promessa. De olharmos para as promessas contidas na Escritura Sagrada. Se você tem Cristo no coração, querido, saiba que aquele que tem Cristo no coração, ele perde o medo da morte. Ele já pode partir a qualquer momento. Eu costumo dizer particularmente a todos que eu conheço, que eu já estou de malas prontas. A hora que o Senhor chamar, a mala já está pronta. Vamos embora. Porque tudo que eu preciso é que é o mesmo Cristo que Simeão viu. Agora, Senhor, eu não preciso de mais nada. Pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem é salvo não teme mais a morte. Quem é salvo não teme mais o futuro. Quem é salvo é liberto dessas ansiedades, porque toda ansiedade já foi lançada sobre o Senhor. Quem é salvo vive como alguém desconectado das coisas deste mundo. Pode despedir em paz o teu servo, Senhor, porque eu não preciso de mais nada nessa vida. É interessante que Simeão, literalmente toma o menino nos braços, né? É o que acontece, literalmente toma Jesus nos braços. O que nós devemos fazer é tomar a Cristo em nosso coração, para que de fato conhecemos essa consolação que Simeão tanto esperava. Consolação que estava na esperança do coração de Simeão era o Cristo que viria. Isto sim, meus irmãos, é salvação. Isto sim é salvação da parte de Deus. Portanto, há uma terceira e última verdade que esse texto nos ensina, que também tem a ver com a mensagem do Natal, desse Cristo que nasceu para nos salvar. Em terceiro lugar, é que o Natal também aponta para a cruz de Cristo. Sim, o Natal aponta para a cruz de Cristo. O que é impressionante nesta narrativa acerca de Simeão é que o fato de que este servo de Deus, que certamente pelo Espírito Santo que estava sobre ele, revelou a ele e ele profetizou a cruz de Cristo ali. Não é isso que diz o verso 34 e 35? Depois que ele toma o menino Jesus ali no colo e ele fala aos seus pais, e o verso 34 e 35 diz aí que Simeão os abençoou, verso 34, e disse a Maria, mãe do menino:
eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E ele diz no verso 35, também uma espada trespassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que é interessante é que esse homem, ele então profetiza aí. Lembremos, irmãos, quem era Simeão? Era um homem que amava o Cristo, mesmo antes dele se manifestar, que aguardava pelo consolo de Israel, que esperava pelo Cristo. E certamente este homem, então, ele buscava nas Escrituras do Antigo Testamento todas as informações que ele podia ter a respeito do Cristo. O Cristo era a grande paixão deste homem, e o Cristo era o grande alvo da sua vida, antes mesmo do Cristo manifestar-se publicamente na história. Certamente este homem já vivia para Cristo. Já vivia para Cristo. Talvez Simeão era alguém que investigava nas Escrituras o que o Senhor prometeu a respeito do Cristo, o que a palavra de Deus nos diz a respeito do Cristo. Simeão certamente conhecia passagens como Isaías 53, que nos fala do sacrifício vicário do Messias, ou como Salmo 22, que também nos fala exatamente que se cumpre cabalmente, quase que ipsis literis na cruz do Calvário, que fala a respeito do sofrimento do Messias. Simeão conhecia esses textos da Escritura do Antigo Testamento. Conhecedor da palavra de Deus e tendo a plena convicção de que ali estava o Cristo, ele chega com os pais do menino e com Maria e diz, olha, uma espada transpassará a tua alma, mulher. Porque este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Indiretamente ele estava profetizando a cruz de Cristo, não por si mesmo, mas porque talvez ele certamente ele conhecia a palavra de Deus e o Espírito estava sobre ele. E vai acontecer isso. Este menino está destinado a morrer pelo seu povo, uma vez que estava ali o Cristo de Deus. Baseado no que a palavra de Deus ensinava, ele podia dizer, de fato, isto vai acontecer com este menino. O que é interessante, o que me chama a atenção em tudo isso, é que os grandes mestres das Escrituras desse tempo não perceberam isso. Os mestres e doutores da lei, em primeiro lugar, nem reconheceram que Jesus era o Cristo. Não puderam, não tiveram discernimento espiritual para reconhecer que Jesus é o Cristo. E não perceberam isso. Mas aquele homem simples, chamado Simeão, ele tanto reconheceu que naquela criança, naquele bebê, ali estava o Cristo. E mais do que isso, ele vai morrer pelos nossos pecados. O destino dele, era isso que ele estava falando para Maria, o destino dessa criança é morrer pelos nossos pecados. Por isso, uma espada transpassará a tua alma. Você, como mãe, vai ver ele crucificado. E vai sentir muito essa dor, mas isso é necessário, porque se ele é o Cristo, e Simeão acreditava, ele é o Cristo, ele precisa passar por isso. Isaías 53 tem que se cumprir nele, Salmo 22 tem que se cumprir nele, e tudo aquilo que os profetas disseram terá que se cumprir nele. Era um homem que tinha esse discernimento espiritual. Meus irmãos, mais do que a mensagem do Natal, este é o cerne do Evangelho. Este é o cerne do Evangelho. E a mensagem do Natal nos fala a respeito disso. De que Cristo Jesus, ele se encarnou. Tomou uma carne como a nossa. Porque era necessário que ele morresse pelos nossos pecados. Era necessário que ele morresse pelos nossos pecados. Um grande servo de Deus que escreveu uma das obras mais magníficas do cristianismo. E que eu recomendo a todos que leiam. Se você nunca leu, leia, que você vai ser muito edificado. John Stott escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. Quem nunca leu, paz, não sabe o que está perdendo. Que obra maravilhosa. No início da sua obra, ele levanta o questionamento, será que não bastava Deus perdoar o nosso pecado sem derramar sangue? Será que não bastava Deus dizer assim, olha, tá bom, estão perdoados os teus pecados, sem precisar derramar o sangue do seu filho? John Stott começa argumentando e dizendo, olha, você não tem noção da gravidade do que cometemos contra Deus. Somente uma pessoa que não sabe o que é o pecado, o quão ofensivo ele é na presença de Deus, faz uma indagação como essa.
Porque Deus exige morte, Deus exige derramamento de sangue. A ofensa é de proporções eternas. E somente um ente eterno, infinitamente superior a nós, poderia pagar esses pecados. Por isso Jesus veio, sendo ele o ente eterno de Deus, para nos perdoar o pecado e nos livrar de um destino eterno igualmente horrível. Merecedores que somos desse destino. E a mensagem do Natal nos fala a respeito disso. Por isso, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus no Natal pela encarnação do Verbo de Deus, porque se houve a encarnação, como de fato houve a encarnação, a cruz do Calvário só era possível por causa disso. Um espírito não pode morrer numa cruz. Um espírito não poderia ser crucificado. Um ser iluminado como um anjo não poderia ser crucificado, não poderia morrer. Era necessário a encarnação para que Cristo morresse pelos seus, a quem ele veio buscar. E o Natal nos fala a respeito disso. E Simeão entendeu isso. Olhando para aquela criança, Simeão compreendeu isso, que a cruz estava no destino da pessoa do Filho de Deus. Eu quero já caminhar para a conclusão, irmãos, e dizer o seguinte: a todos nós, nesse mundo de desespero e de trevas em que vivemos, nós encontramos um homem que tinha uma esperança, contra a esperança do seu tempo. E este homem tinha esperança que era na pessoa de Cristo Jesus, que era a luz deste mundo, como ele diz aí no verso 32, era a luz para a revelação aos gentios, que era exatamente o grande centro e a paixão da sua vida e em quem ele tanto aguardava. Que seja ele também a nossa grande esperança nesse tempo presente e no porvir. De modo que, quer vivamos, não sabemos quanto tempo temos ainda de vida nesta terra. Vivamos para o Senhor, para a glória do seu nome, ao seu serviço, para o engrandecimento da sua glória. Vivamos para Ele. E se morrermos, pode despedir em paz o teu servo, Senhor. Eu já vi a tua salvação. Eu sei para onde eu estou indo. E assim como Simeão contemplou aquela criança e viu ali aquela criança, hoje Simeão está nos céus, vendo não mais o menino, mas o Cristo glorioso ali. Nós também um dia o veremos como ele é. Nós também um dia o veremos como ele é. Não esqueçamos, irmãos, a salvação não é um conceito, a salvação é uma pessoa, cujo nome é Jesus. Ele é a salvação de Deus, preparada na eternidade para todo aquele que nele crê. Vamos orar, irmãos?